Grande Cochem. Tudo bem com você, rapaz? Vamos começar nossa live aqui hoje, né? Vamos começar nossa live. Já estamos ao vivo aí com 2 amigos assistindo. 3 agora. Rafael, tudo bem? Tudo bem, Ana Beatriz? Como é que vocês estão? Gostou do fundo musical, Cochem? Sound the Trumpet, né? Nós tocamos isso aí, né, Cochem? Inclusive, no outro dia eu pedi... A Adriana assistindo contigo, ela também tocou, né? No outro dia eu pedi ao Gastão meu filho pequenininho tá chorando aí, né? No outro dia eu... Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite, Bruno. No outro dia eu pedi o Gastão para me enviar a gravação do áudio da nossa gravação, da nossa época, cara. Fala, como é que tá aí, o Bruno? Deus nos abençoe aí, tá? Nossa Senhora nos guarde para mais essa live aí, não é verdade? Isso é o mais importante. Bom, e aí o Cochem, eu tava ouvindo isso daí esses dias e foi muito, muito legal que o Gastão me enviou várias peças da nossa época lá, né? Vou te mandar, vou botar no link lá que ele me mandou, que tem várias coisas lá, cara. Eu vou colocar. Tem o Rec Diz, tem aquele Stabat Mater dele, só peça legal do Gastão também lá. Mó legal. Bom, deixa eu começar a nossa live aqui. Obrigado pela presença de todos, tá? Lembrando sempre, nós estamos fazendo a nossa live segunda, quartas e sextas, tá? Nesse horário de 9 horas da noite. A live de hoje é a live mais curtinha que eu costumo falar, a de quarta e sexta, né? Elas são mais curtas. E a live de segunda é um bate-papo entre mim e o Bruno, né? Onde a gente aprofunda as coisas que foram faladas nas lives de quartas e sextas. Nas lives de quartas-feiras, eu vou fazer um pequeno passeio pela história da filosofia com vocês, para que vocês tenham uma noção bem geral do que se trata a história da filosofia, né? O nosso intuito é metafísica, mas é claro que assim, em vários encontros a gente abordou vários temas de filosofia. Por exemplo, teve tema da teoria do conhecimento que nós abordamos, né? E o enfoque aqui é uma metafísica mais clássica. Por exemplo, aqui atrás, para vocês terem uma ideia, deixa eu até tapar aqui, isso aqui é a Suma Teológica, olha só, isso aqui são alguns volumes, aqui outros volumes da Suma Teológica, aqui atrás, na verdade. Lá em cima, em azul, aqui, olha só, a edição da Metafísica do Aristóteles, por exemplo, né? Aqui eu tenho aqui eu tenho a coleção toda do Platão, né? Todos os diálogos do Platão aqui, ó, estão aqui, por exemplo. Aqui tem a Suma contra os Gentis de São Tomás de Aquino, essa edição verdinha aqui. Bom, tem mais o que aqui? Tem uma edição de uma metafísica que eu gosto muito. Onde tá? Tá em algum lugar aqui a metafísica que eu arrumei esses dias, agora tem que achar. Mas enfim, nosso intuito é metafísica. Aqui tem a imagem de São Tomás de Aquino, né? Para nos ajudar aqui, nos guardar. Aqui Nossa Senhora Aparecida aqui também, enfim. Bom, dito isso aí, pessoal, o negócio é o seguinte. Na última quarta-feira, só para vocês entenderem como é que é a dinâmica também, na quarta-feira eu pego, faço uma coisa bem básica, bem tranquila, e o Bruno chega na sexta-feira e vai lá para a estratosfera em termos do nível. O nível mais alto sempre vai ficar com o Bruno, né? O Bruno tá aí assistindo também. A coisa de elevação do nível aí fica com o Bruno. Às segundas-feiras nós dois vamos vir e vamos complementar aquilo que foi feito na semana anterior, ou seja, ninguém vai ficar de fora, tanto o pessoal do nível mais alto quanto o pessoal do nível básico vai estar sendo, vamos dizer assim, está sendo amparado, todo mundo vai estar sendo amparado aí, tá? Então, dando esses recados aí, vamos começar direto aqui que nós temos pouco tempo. Então, o que nós fizemos até agora? Na semana passada eu cheguei a falar sobre Heráclito de Éfeso, né? A questão do movimento, da mobilidade. Falei, aquele exemplo que o Bruno cita, né? Já citou algumas vezes. Por exemplo, o Heráclito diz que tudo é feito de fogo, né? Ou seja, o movimento ele tem uma direção, ele tem uma racionalidade. Não é um movimento que, vamos dizer assim, que parte do nada e vai para lugar nenhum. Não, existe uma direção, né?
As coisas elas mudam seguindo uma lei, né? Seguindo uma lei bem nítida, bem clara. Isso é importante a gente entender. Outra coisa que é importante a gente entender é que Heráclito viveu na cidade de Éfeso. Distante dali, numa outra cidade, na cidade de Eleia, né? Numa outra cidade, Parmênides, o nome do sujeito é Parmênides, ele vai chegar a uma conclusão completamente diferente da de Heráclito. Porque, veja bem, o que Parmênides vai falar? E eu posso dizer, eu, Rodolfo, eu gosto muito de mencionar isso, porque eu tive uma experiência parmenídea, eu poderia dizer, muito viva na minha vida. Muito viva mesmo. Eu estava dando aula naquela semana sobre Parmênides, então estava lendo muita coisa sobre Parmênides. Isso aí deve ter uns 15 anos, praticamente. 15, talvez um pouco menos. Mas uns 13 anos atrás eu estava pensando nesse tipo de coisa da filosofia do Parmênides. Por quê? Parmênides, como ele é um pré-socrático, os pré-socráticos estão interessados na physis, ou seja, o que é physis, como nós já mencionamos? A palavra physis, traduzindo do grego antigo para o português, é natureza. Mas natureza aqui, repito, não é o verde das florestas, as matas, os rios, os campos, as flores, não. Natureza para os gregos é tudo aquilo que compõe o mundo material. Ou seja, os rios, as matas, os campos, as flores fazem parte da natureza também. Mas não apenas isso é natureza. Natureza, por exemplo, é esse copo que está aqui com Coca-Cola. Coca-Cola faz parte da natureza, né? Tudo que está aqui no mundo real ao meu redor faz parte da natureza, faz parte da physis. Por isso as coisas fazem parte do mundo físico. Não é à toa, só para a gente fazer uma reflexão aqui, que nós temos a disciplina da física, né? Inclusive, se nós tivermos que avançar mais ainda, para pensar em termos matemáticos, quando nós falamos em números naturais. Você já raciocinou o que são números naturais? Por que os números naturais, o conjunto dos números naturais lá da matemática, quando você está estudando lá na terceira série primária, eu lembro que eu estudei isso na terceira série primária, quando você estuda conjunto dos números naturais, o que você está estudando aí? Nunca me explicaram isso lá na terceira série primária, simplesmente me falaram, é assim. Mas o que eu aprendi que é assim lá? Os números naturais são aqueles assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí quando a gente coloca um asteriscozinho lá do lado daquele N, com aquele tracinho lá, o que acontece? Indica que são os números naturais com exceção do zero. Cara, mas raciocina, olha só que interessante. Se você parar para pensar nos números naturais, o que são números naturais? Números que estão na natureza. A natureza é composta de coisas que são. O zero é uma abstração, se você parar para pensar. Porque o zero é um símbolo que indica o não ser, a ausência de algo, né? A ausência de algo. Então, em termos, vamos dizer assim, em termos bem concretos mesmo, os números naturais você nem precisaria mencionar esse asterisco. Os números naturais são feitos... Boa noite a todos que estão chegando aí, tá, pessoal? Eu esqueci de dar boa noite para cada um que está chegando aí. Que bom que vocês estão aí, tá? Tô vendo aí uma série de alunos, ex-alunos, fico muito feliz por isso. E amigos que a gente tem conhecido aí também. Agora é o seguinte, o que são esses números naturais, pessoal? Naturais, então. São números que fazem parte da natureza. Ora, a natureza ela é positiva, ela é afirmativa. Afirmativa em que sentido? No sentido de que as coisas são. Fala, Jotinha, tudo bem, cara? Beleza? Olha só, então... Fala, Fernando. Então, veja, a natureza ela é composta de coisas que são. Né? Por exemplo, esse copo aqui, esse computador que está aqui do meu lado, né? Esse piano que está aqui. As coisas que estão aqui, esses livros, elas são. Né? Então, assim, quando nós falamos em números naturais, automaticamente você já imagina, ó, são números que são. Então, não faz sentido falar em números negativos, o zero mesmo. Inclusive, isso é uma discussão dentro dos departamentos de matemática, se o zero é número ou não. Como o Bruno colocou aí, tá através da Ana Pinto Doula aí, que a esposa dele é Doula, né? É muito interessante. Inclusive, Ana Beatriz, de repente a gente pode mandar pesquisa para ela. Você mandou uma pesquisa no outro dia? Pode mandar para ela. Mariana, minha esposa, respondeu, tá? Então, assim, a natureza, ela se coloca, como o Bruno colocou, ela se põe. Se põe em que sentido? Ela se afirma, né? Então você tem lá, né, as coisas da realidade como um todo. E aí Parmênides, então, vai falar o seguinte, olha, ele vai escrever um poema, né? Um poema, eu que agradeço, tá, Ana Bia?
A natureza, ela se põe em que sentido? O Parmênides, ele vai escrever um poema intitulado Sobre a Natureza, né? Peri Physique, é o título dele em grego. Nesse poema, ele vai fazer várias afirmações, vai falar que a Deus o conduziu, né, pelo caminho lá, e lá pelas tantas ele vai afirmar o seguinte, olha, o ser é e o não ser não é. Ou seja, ele vai afirmar que as coisas são, e que aquilo que não é não tem possibilidade de existência, não é. Então, mas o que seria esse ser? O que seria esse ser? Se nós tivéssemos que organizar para ficar didático na nossa cabeça, é você imaginar o seguinte, o ser é tudo aquilo que existe, né? O ser é tudo aquilo que existe. E o não ser, ele é nada, ou seja, é aquilo que não existe. Outra nota interessante aqui acerca do ser é que o ser ele é lógico. Como já disse o Heráclito, nós vimos semana passada. O ser ele é lógico. O que significa ser lógico? Significa que ele tem logos, tem racionalidade nele, tem sentido, né? Por exemplo, quando eu afirmo o seguinte, eu falo assim, a capa desse livro é branca. Né? Claro que ela está iluminada aí pela luz, está dando um reflexo. Mas eu afirmo, a capa é branca. Eu afirmei algo acerca dessa coisa que está aqui atrás de mim, que é a Suma Teológica. Né? Eu afirmei isso aqui, a capa é branca. Quando eu afirmo isso, isso tem sentido, tem razão de ser. Ou seja, é lógico, é racional. Né? Ao passo que o não ser, ele não é lógico. Ele é contraditório, nós dizemos isso. O não ser, ele é contraditório. Seria eu falar, por exemplo, pessoal, estou olhando aqui agora, nesse momento, para um lugar e estou vendo um círculo quadrado interno sujeito desse, não é verdade? Por quê? Porque um círculo quadrado é algo contraditório. Aquilo que é contraditório não é. Né? Porque a ideia da circularidade automaticamente exclui a ideia da quadrangularidade. Essas coisas não vão juntas, nós poderíamos dizer. Né? É você falar de um ser não ser. Isso é impossível, né? Por isso que Parmênides vai dizer o seguinte, pensar é pensar o ser. Pensa qualquer coisa aí agora nesse momento. Você não consegue nem pensar um círculo quadrado. Você só pode pensar coisas que são, não é verdade? Só é possível pensar coisas que são. Aquilo que não é, você não é capaz nem de pensar. Por exemplo, quando eu falei do zero aqui, você fala, estou pensando no zero aqui. Não, você está pensando no símbolo do zero. Essa coisa aí é algo, é um símbolo, né, que tem lá um círculo lá. Isso é algo. Agora, o zero mesmo, a noção do zero, do não ser, isso você não é nem capaz de pensar. Você consegue entender, compreender por abstração em relação às coisas que são. Isso que você tem que entender. E aí, o que aconteceu comigo um dia, né? Eu estava preparando aula para falar sobre essas coisas todas, né? Para falar sobre o ser para os alunos, isso aí já deve ter uns 15 anos já mais ou menos. E eu lembro até hoje, eu estava descendo uma rua aqui em Petrópolis que se chama Fonseca Ramos. Você vê que a experiência foi tão intensa, mas foi tão intensa. O infinito, Jotinho, eu já falo sobre isso. Mas a experiência que eu tive, eu estava descendo a rua Fonseca Ramos. Você vê que a experiência foi tão intensa que eu lembro exatamente onde eu estava. E pra mim foi inegável, aquele negócio foi tão marcante pra mim, foi sensacional isso. Porque eu tava descendo a rua Fonseca Ramos de ônibus, não, nem tinha carro ainda, então você vê, o primeiro carro que eu comprei foi em 2008. O meu carro foi em 2008, ou seja, foi antes disso. Tava descendo a rua Fonseca Ramos de ônibus. Dentro do ônibus eu estava meditando sobre aquilo e de repente eu estava vendo uma montanha. Ele começou a fazer uma curva na rua, aquela rua ali vai dar na rua Ipiranga, uma rua aqui em Petrópolis, a Avenida Ipiranga, uma rua muito bonita, inclusive, para poder ir para o ponto de ônibus do ponto final no centro da cidade aqui de Petrópolis. Eu morava em Cascatinha na época. E aí eu lembro que eu olhando para aquelas montanhas ali ao redor, cara, parece que foi uma epifania. Epifania, a palavra epifania significa manifestação, né? Cara, eu tive uma manifestação ali da realidade, que eu não consigo explicar. Eu simplesmente olhei para aquela montanha e falei, caraca, Cara, parece uma maluquice o que eu tô falando para vocês aqui. Parece uma coisa meio biruta, totalmente biruta, mas aquilo foi tão forte, tão marcante, aquela experiência de estar instalado na realidade foi tão forte, mas tão forte, que eu falei, caraca, maluco, caraca, as coisas são. Ou seja, eu
eu acho que eu tive a mesma experiência de espanto, né? Os gregos chamam esse espanto, essa admiração de thalma, né? Esse espanto, esse mesmo espanto de estar diante da realidade e falar: é isso aí. Olha o verbo que eu usei. É o verbo ser. É o ser parmenídeo que estava diante de mim ali, se mostrando e falando: ó, isso é a realidade. E aí, eu já vou tentar dar uma esclarecida nas perguntas que estão sendo colocadas aí, tá? O Diogo Paula Soares aí, já comento, tá, Diogo? A sua colocação, o Jotinho também falou do infinito. E aí eu já comento essas coisas aí. Mas eu tô querendo falar dessa questão do ser. E de como essa experiência de estar diante da realidade, de que as coisas são, isso te coloca, finca pé na realidade para você, não para você tá travado na realidade, tá travado ali de onde você tá. Não é o travado que você não consegue, tá completamente engessado. Ao contrário, você está tão instalado na estrutura da realidade que a partir de agora você é capaz de articular com tudo aquilo que é a sua circunstância, sabendo absorver aquilo que a realidade está te colocando e acrescentando algo seu também. O Bruno, que é meu amigo aqui, que toca comigo esse projeto, ele é muito estudioso do Ortega y Gasset. Vocês vão ver muito o Bruno falando de Ortega y Gasset. E Ortega y Gasset tem aquela sentença famosa, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, quando você fala eu, vamos chamar assim de um grande eu aqui, né? Eu sou eu, esse pequeno eu e minhas circunstâncias. Como se fosse, vamos dizer assim, essas duas coisas aí. O que significa isso? Por que o ser de Parmênides tem muito a dizer pra gente acerca disso daí? Porque, veja, se eu consigo estar ancorado na realidade como um todo e perceber, fazer essa experiência de que a realidade está aqui, e vamos dizer o seguinte, vamos supor que a realidade vem e vai bater em você, desculpa a expressão, mas vai dar porrada. A realidade vem para dar porrada, vem para querer te derrubar, e você tá ali firme porque você está completamente instalado nela, cara, eu tô para te dizer, ninguém vai te abalar, nada vai te abalar. Ao contrário, aquela dificuldade que você sente na vida, aquilo que vem para poder querer te derrubar, você vai receber aquilo com uma garra e com uma satisfação. E aqui não é masoquismo não, pelo amor de Deus, nada de masoquismo. Mas você vai receber essa dificuldade da realidade e vai falar o seguinte: vem quente que eu tô fervendo. É aquela coisa quando você tá motivado, tá querendo na verdade chegar para arrebentar, para poder realizar, para poder superar as dificuldades. É isso que falta às vezes em muitos jovens. O cara chegar, às vezes em a primeira pancada ele desiste logo direto. Ele pega e fala o seguinte: não é pra mim. Não, peraí, cara. Veio a pancada, cara, vai pra cima, vai com tudo e vai buscar aquilo que é seu. Mas não é vai buscar aquilo que é seu, tipo assim, eu sonho na verdade em ser um trilionário, então vou atrás do meu. Não é isso que eu tô dizendo, não é questão de dinheiro, não é questão de nada disso não. Vai tentar achar aquilo que é a sua trama diante de toda a realidade, aquilo que na verdade você veio realizar e mais ninguém pode realizar no seu lugar. Então esse ser parmenídeo, ou seja, você ter noção de que as coisas são, né? Você fazer essa experiência de estar diante da realidade e falar: caramba, é isso daí, cara. É isso daí. Eu vou aceitar a realidade como ela se apresenta para mim. Eu não vou tentar ser e fazer aquilo que não compete a mim. Eu não vou tentar fazer aquilo que não é meu. Eu não vou tentar ser outra coisa que não aquilo que eu sou. Né? E aí a realidade vem, ou seja, a circunstância vem. Quando a circunstância vem, é você saber fazer o quê? Saber articular aquilo que você é de fato com aquilo que a realidade está te dando. Né? Tem um ditado popular, essas coisas são meio toscas, né? Assim, às vezes, mas algumas sabedorias populares, né, elas ajudam a gente a fazer uma reflexão. Quando o pessoal fala: se a vida te der um limão, faça uma limonada, sei lá, faça uma caipirinha de uma vez, não é verdade? Vá, na verdade, aproveitar aquilo que vem de ácido da realidade e vai transformar aquilo em algo que possa te ajudar, né? Algo que possa te instalar ainda mais na realidade para que você possa resolver os desafios da sua existência, daquilo que você é, fazendo a experiência lógica da realidade, encontrando um sentido na realidade. E sentido aqui, pessoal, a palavra logos em grego, ela pode ser traduzida por sentido também. Vejam, quando eu falo assim, a capa desse livro é branca, este livro é branco, isso que eu falei tem sentido, tem razão de ser,
tem lógica, ou seja, é logos, é razão. Entendem? Então vejam, isso aqui que eu estou fazendo é tentando fazer uma meditação com vocês aqui, de cunho bem existencial mesmo, para que todo mundo possa entender o seguinte, olha, o ser, ele é capaz de me instalar na experiência com o ser, né? É capaz de me instalar na realidade para que eu possa absorver a substância do real, né? Absorvendo a substância do real, assumindo aquilo que a realidade é e não querendo fazer da realidade aquilo que ela não é. Porque, vejam bem, os estoicos, né? Mais à frente nós vamos falar dos estoicos, os estoicos vão falar, o Sêneca, né? Ele tem um exemplo lá de uma carroça, né? que puxa um cachorro, né? Pelo pescoço, né? A carroça é como se fosse a realidade. Ele vai falar que é o destino, né? Mas eu estou adaptando aqui para a nossa situação. A carroça é a realidade. A realidade, ela vai te arrastar. Se você ficar forçando no sentido contrário, né? Você vai acabar sofrendo e a realidade vai te arrastar, querendo ou não. Então, mais cedo ou mais tarde, não estou nem falando do destino, que é o que o Sêneca está querendo dizer ali, né? Que o destino vai te arrastar, é melhor você saber do destino e cumprir aquilo dali. Mutatis mutandis, ou seja, mudando o que é para ser mudado, o que nós vamos fazer aqui? Tentar entender isso. Olha, a realidade ela está se colocando para a gente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tentar me adaptar a ela da melhor maneira possível, né? E aí, olha só, o Francisco de Paula, né? O Francisco é meu compadre, né? Padrinho do Moisés, meu filhinho mais novo. O Francisco falou uma coisa genial, olha, aceitação gera oportunidade. Dificuldade versus oportunidade, ou seja, você só cresce aí, não é verdade? E aí o Bernardo colocou em si um pouco dos estoicos com meditações do Marco Aurélio. É interessantíssimo de fato, né? Marco Aurélio, quando fala da questão da aceitação da realidade, essa coisa toda, né? E aí eu queria voltar agora para a gente poder encerrar, porque eu já extrapolei muito mais do tempo que eu pretendia ter ficado aqui. Queria agradecer a presença de todos, mas antes, só comentar aí algumas colocações que foram postas aí. O Jotinho coloca lá, pode-se pensar no infinito, Rodolfo? Bom, você até pode pensar no infinito enquanto conceito, Jotinho, né? Você pode pensar no infinito enquanto conceito. É aquele negócio que nós comentamos na live de segunda-feira, né? Se você for lá na live de segunda-feira, você vai ver que nós comentamos isso lá. O que nós falamos lá? Nós falamos que o infinito atual, ele não chega, né? O infinito em ato, Jotinha. Você conhece esses conceitos de potenciato, né? O infinito é o quê? É aquilo que você pode sempre acrescentar uma unidade, vamos dizer assim. Pode acrescentar uma unidade. Você fala assim, cheguei no infinito em ato. Opa, mas se você pode acrescentar uma unidade é porque você não chegou em ato naquilo. Então o infinito você chega em potência. O infinito ele é potencial, ele não é atual, né? Ou seja, você pode pensar nesse conceito, né? Ou seja, o conceito em termos de possibilidade, ele é, né? Tá bom? E aí o Bernardo coloca, baseado nesse raciocínio que eu estava falando lá do ser, né? Da contradição, e extrapolando um pouco, o próprio ateísmo não se fundamenta, pois alguém crer que Deus não existe vai contra a própria natureza humana universal. Sim, Diogo. E aí é só a gente pensar aquele negócio, né? Eu falei do conceito de potenciato aqui agora, a questão de Deus aqui ela se resolve de modo bem simples, inclusive, né? É só você pensar o seguinte, olha, por exemplo, essa estante que está aqui atrás de mim, essa estante, ela é cinza. A estante aqui atrás de mim ela é cinza. Ela é cinza em ato. Mas eu pergunto a você, ela sempre foi cinza em ato? Nem sempre. Ou seja, nem sempre foi de fato em ato. Um dia era cinza em potência, né? Ela é verde em potência, cinza em ato. Tá claro isso daí, Diogo? Por que eu estou falando essa coisa de potência e ato? Porque eu pergunto para você, essa estante, ela passou da potência de ser cinza para o ato de ser cinza sozinha? Não passou, concorda? Ela não pegou e cinzei, não foi isso que aconteceu. Precisou da tinta em ato para que ela pudesse passar da potência para o ato. Então raciocina, grava logo essa regra. A potência ela não se atualiza sozinha, Diogo. Ela não se atualiza sozinha. Agora olha para todas as coisas que estão ao seu redor. Todas. O universo inteiro.
Tudo isso foi potência. Agora eu pergunto para você, se você tem potência infinita se atualiza? A potência não se atualiza. A potência não passa para o ato sozinha. Então raciocina, se tudo fosse potência, nada estaria em ato agora nesse momento. Qual é a conclusão que você chega, Diogo? Qual é a conclusão que você chega? Se a potência não se atualiza, aí você raciocina, se tudo fosse potência, nada estaria em ato. Como as coisas estão em ato, o que você conclui? Tem que existir um cara, um ser lá no início, não é verdade, Diogo? Que é ato puro, ou seja, ele é só ato. Ele em nenhum momento foi potência, porque se ele fosse potência, ele dependeria de outro, e de outro, e de outro, assim sucessivamente. Ele seria potência, ou seja, tem que ter um que seja ato puro. Ato é perfeição. Então esse cara é absolutamente perfeito. Então vejam, nesse sentido, doutor Diogo, desculpa, você é doutor, desculpa, eu estou chamando de Diogo aqui de modo mais íntimo. Então assim, nesse sentido você raciocina, tem que ter um primeiro de tudo aí, não é verdade? Tem que ter um primeiro. Obrigado por ter elogiado Petrópolis aí, Bernardo, tá bom? Francisco, obrigado pela presença, pela colocação. Conheci um pouco dos estoques, o Bernardo já falou. O Bruno fez vários comentários interessantíssimos. Bom, obrigado, Francisco, que eu posso continuar porque está interessante. Obrigado. Deus atualiza a potência continuamente, por isso Deus não existe, Deus é, exatamente. E aí entra aquele assunto, só para concluir, já que o Bruno falou Deus não existe, Deus é, só para concluir aí a live de hoje, com um assunto que eu até falei na aula, num colégio, na aula de hoje, que eu dou aula. E eu já tinha encaminhado isso na segunda-feira, na live de segunda-feira. O que é o ente? Ente é o que é, ou seja, é a essência mais ato de ser. E aí você raciocina. Obrigado, doutor Diogo. Então assim, o Deus ele é o que, não, o ente, né? É o que é. O que é essência? É o ato de ser. Bom, para nós que somos criaturas, o ser, ele tem a primazia em relação ao conhecer, né? Então assim, antes as coisas são, depois eu as conheço. Exemplo, meu pai ele é antes de eu conhecê-lo. Isso é uma filosofia realista. Filosofia, vamos dizer, parmenídea, como nós estamos falando aqui. Parmênides é realidade, né? Então vejam, se o ente ele é composto de essência mais ato de ser, ou seja, a essência do copo que é atualizado por esse ato, raciocinem. Para Deus, como Deus ele é ato puro desde sempre, ou seja, ele tem todas as perfeições nele, ele tem inclusive o conhecimento nele. Então, olha só, raciocina. Desde sempre Deus é e desde sempre Deus se conhece. Então, em Deus, conhecimento e essência são idênticos. Conhecimento e ser são a mesma coisa, porque desde sempre ele é e ele desde sempre ele é e desde sempre ele se conhece. Uma hora eu posso até provar aqui de modo mais racional a eternidade de Deus, a imaterialidade dele também, mas raciocina aqui, desde sempre ele é, desde sempre ele se conhece. Ora, raciocina mais um pouco. O conhecimento é a essência. O ser, né, que eu falo desse, é o ato de ser. Então o ato de ser em Deus é igual à sua essência. Então quando você pergunta o que é Deus, a resposta é o próprio ser. Então se você tem uma formulinha, né? Uma formulinha. Ente é igual a essência mais ato de ser para as criaturas. Em Deus, o que é o ente? Essência é igual a ato de ser. Então quando você pergunta o que é a essência, é Deus, resposta é o ser, ele é. Deus ele é. É o próprio ser subsistente, vai dizer São Tomás. Alguns dizem até que é a sexta via, né, para provar a existência de Deus, São Tomás. Isso que eu estou comentando aqui. Só para terminar de fato, pessoal, essa questão do ser de Deus, né, do ser de Deus, essa coisa toda, só a título de curiosidade.
Se você abre lá, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar, Bruno. A gente está extremamente sincronizado, né, cara? O Bruno coloca aí, eu sou aquele que é. É o nome de Deus. Deus aparece para Moisés, né, lá na sarça ardente, e fala, vai lá no Egito e liberta o meu povo, né? Assim, liberta o meu povo. E aí Moisés fala, tá bom, vou lá. Mas qual o seu nome? Qual o seu nome? Aí Deus fala, eu sou aquele que é, né? A Mariana, minha esposa, ela tem um método muito engraçado para gravar isso, né? Tá no livro do Êxodo, né? Essa passagem. Ela fala assim, é só gravar o número pi, número da matemática pi, né? 3,14. Ou seja, tá no Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Se você for procurar lá, vai estar lá, ó. Eu sou aquele que é. Ou seja, o que é Deus? Ser, né? E esse ser parmenídeo que está lá no início, que nós voltamos agora para fechar aqui melhor, aqui de modo mais interessante. O que significa isso tudo para a gente? É aceitar aquilo que esse ser coloca na nossa vida, que vai fazer com que nós possamos o quê? Melhorar enquanto pessoa, né? Avançar na vida, né? Avançar na vida para poder fazer aquilo que é. Aquilo que é. Ok, pessoal? Vamos fechar por aqui. Queria agradecer a presença de todos que assistiram aqui, de todos que vão assistir também. Façam bom proveito desse conteúdo. Aos poucos nós vamos dando essas pílulas, essas pílulas aqui de conhecimento, de filosofia para vocês. Na sexta-feira tem a live do Bruno, não esqueçam. Obrigado, Jotinha. Muito obrigado pela presença, hein, cara. Sexta-feira tem a live do professor Bruno Falcão, não percam, obrigado por todos que estão aí presentes. Sexta-feira, live com o professor Bruno Falcão, 9 horas da noite. Segunda-feira, eu e Bruno fazendo uma dobradinha, tá bom? Obrigado, Bruno, obrigado. Tá? Obrigado a todos pela presença, até sexta-feira e comigo até segunda. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, com o primeiro motor imóvel, né? Grande abraço, tchau, tchau, hein? Valeu!